de uma década que durou, nem toda década dura 10 anos, nem todos os anos duram um ano. 61 anos de 68 durou quase uma década. Antônio Sérgio, só apresentá-lo brevemente, porque ele é um grande conferencista. Pode sentar, por favor. É o filho da terra, nascido e criado aqui em Salvador, fez graduação em Ciências Sociais e mestrado também em Ciências Sociais. No começo, fez um mestrado importante, gostei na época ali, foi uma das coisas que me inspirou para a leitura dos primeiros mestrados que eu literalmente abri, sobre a formação das elites baianas. Inclusive, uma pesquisa que, quem sabe, um dia alguém, ou ele, outros, queira retomar de forma comparativa com outras elites do Nordeste. Sempre foi uma coisa que a partir do doutoramento que ele realizou em Madison, Wisconsin, em um importantíssimo centro de estudo. O doutoramento dele foi em Madison, Wisconsin, um importante centro de estudos, inclusive estudos africanos. Em Madison é um centro importante de estudos africanos, e onde ele já começou a se ocupar, mostrar uma das grandes mudanças na trajetória dele, que é a transição, se posso simplificar, das elites para a classe operária, inclusive a classe operária de ponta, os petroleiros, o polo petroquímico aqui de Salvador. Lembro para os estrangeiros de fora que Salvador tem um dos polos petroquímicos mais importantes, quizás mais importantes da América Latina. Nos últimos anos, Antônio Sérgio se tornou aquilo que Franklin Fraser teria chamado erased man, o homem da raça. Franklin Fraser se chamava ele comunista de homem da raça. Eu não chamo ele de comunista, infelizmente não é comunista como é, mas tem sido uma pessoa, talvez um intelectual, pesquisador brasileiro, certamente um sociólogo brasileiro, que depois do na esteira do Carlos Azenbaum, que a partir de sua própria pesquisa tem mais trabalhado a questão racial, tem sido um parceiro em muitos momentos, e recentemente já pelo menos tudo recente, a nossa atividade é tudo recente. Há pelo menos 10 anos que tem trabalhado também um pouco a história social do pensamento negro, ou a história do movimento negro. E isso me dá muita alegria, porque junto com Petrônio e outras pessoas, é uma das pessoas que está ajudando a reconstruir sabe, um dia podemos pensar em fazer uma enciclopédia do movimento negro, aquelas coisas que Du Bois sempre sonhou fazer, mas que nunca incorporou o Brasil. Então, sem mais, a palavra a Antônio Sérgio. Um grande prazer estar aqui do outro lado. Vocês têm a fala, vocês têm o nome dessa fala. Na verdade, o que ele me pediu era pensar esses anos 90, e eu só podia pensar esses anos 90. É o ar. Eu faço isso igual. Ligar lá? Sim. Pensar esses anos 90, mas pensar, eu só podia pensar esses anos 90 a partir da minha própria experiência. Eu tinha pouco tempo para preparar uma reflexão sobre os anos 90. Então, se chama... na verdade, eu quis pegar o que eu vivi. Do que eu participei. Do SOS Racismo, as ações afirmativas. Centrando nos anos 90, mas não ficando somente. E essas reflexões são a partir da minha própria trajetória e incluo outros que tiveram comigo. Então, agradecendo primeiro o convite para participar dessa edição do Papo Meditação da Jamila Borges, pela acolhida simpática, atenciosa. Agradecer principalmente pela oportunidade de partilhar com vocês ideias, discussões e as emoções que estão rolando nesse ponto.
Minha fala contém uma análise do contexto que vivi nos anos 1990, mas é principalmente um depoimento. Para escrevê-lo, todavia, não usei apenas a memória. Consultei documentos do projeto Afro-Memória, do Afro-Sebrap, que me foram gentilmente cedidos por Maju Venâncio e por Paulo Ramos. Contei também com a generosidade de Ivair Santos, com quem conversei sobre alguns fatos que eu vou narrar aqui. Queria muito saber como ele viu e viveu aqueles momentos em que estivemos juntos no seminário. Bateu a maior dúvida. Eu pensei isso, mas as pessoas estavam comigo. O que é que elas achavam? Bom, começo. A década de 90, de 1990, foi herdeira de uma nova Constituição Federal, na qual povos indígenas, afrodescendentes, quilombolas e trabalhadores tiveram inscritos na Carta direitos fundamentais da cidadania. A década inaugurava uma época de reconstrução social e política, que sucedia 25 anos de regime autoritário e muitos anos de luta pela democracia. Mas, talvez por isso mesmo, foi um período de reação, de reações, até mesmo de separatismo, não apenas de normalização democrática. A construção democrática avançou a passos largos, principalmente nos governos municipais e estaduais, do PMDB, depois PSDB, e do PT, como nos casos da gestão de Franco Montoro, de 1983 a 87, no governo estadual de São Paulo, e Mário Covas, de 1983 a 1986, e Luísa Erundina, de 89 a 93, na Prefeitura de São Paulo. O governo Montoro criou o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, abrigando uma jovem liderança negra, treinando-a nas máquinas partidárias e nos aparelhos do Estado. Foram nesses aparelhos do Estado que apareceram os primeiros SOS racistas. E foram discutidas as primeiras ideias sobre ações afirmativas para combate ao racismo. No âmbito da sociedade civil, ainda em 1988, ano da Constituinte, parte significativa do movimento político negro e feminista fundava ONGs, como o Gueredés, Instituto da Mulher Negra, o CERT, pouco depois, o Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade, onde, igualmente, uma nova liderança negra seria treinada em advocacia e gestão de recursos públicos, em cooperação com organismos internacionais e governamentais. Ou seja, uma outra fração das lideranças escolhia agora a linha da organização da sociedade civil, evitando a política partidária e eleitoral. No final dos anos 1990, o Gueredés fundava o primeiro SOS Racismo, fora do âmbito governamental, para advogar os direitos do povo negro contra as discriminações raciais no Brasil. A criação desses SOS, desde o meado dos 1980, só pode ser compreendida se nos reportarmos à evolução social da época. De fato, até o começo dos anos 90, a desintegração do regime militar gerou descontentamentos políticos e alimentou várias organizações racistas e fascistas, assim como o embrião de um movimento separatista que floresceu no sul do país e em São Paulo. Organizaram-se gangues de carecas, skinheads, que passaram a ameaçar, espancar e até mesmo matar jovens negros, como aconteceu no ABC Paulista em abril de 1993. Enquanto isso,
o movimento separatista disseminava sua repulsa aos nordestinos e o movimento fascista seu ódio aos judeus. Como se pode imaginar, a reação do establishment político e das elites intelectuais foi de defesa da unidade nacional, de valorização dos nordestinos, de combate ao antissemitismo, ao racismo e à intolerância em geral. Foi nesse movimento, em defesa da igualdade democrática, congregando intelectuais, políticos, entidades nordestinas, judias, negras, que possibilitou não apenas a criação, no governo de São Paulo, de uma delegacia policial especializada em crimes raciais, mas também garantiu a legitimidade da criação de ONGs negras e do SOS Racismo em secretarias de governos estaduais e municipais para advogar em defesa da população negra. Até então, vale a pena lembrar, as reivindicações dos grupos negros eram consideradas exageradas, ressentidas, no jargão de hoje, mimimi. Uma leitura dos principais jornais da época deixa claro que as denúncias de antissemitismo e de ódio aos nordestinos tinham muito maior repercussão na opinião pública letrada que os episódios de discriminação racial esporadicamente narrados. Nas universidades, a produção de estudos sobre desigualdades raciais e relações raciais brasileiras estava concentrada quase integralmente no Centro de Estudos Afroasiáticos da Cândido Mendes, dirigido por Carlos Razenbauer, e do Centro de Estudos Afro-Orientais, essa casa. Esse último aqui, mais voltado para os estudos de cultura e da história afro-brasileira. Apesar de concentrada e nacionalmente marginalizada, essa produção tinha ampla circulação internacional, principalmente, mas não apenas, nos Estados Unidos, de onde vinha boa parte do financiamento para esse tema de pesquisa. No começo da década de 1990, começamos a desenvolver, aqui na UFRGS, estudos sobre identidades negras e desigualdades raciais entre brancos e negros. Esses estudos se consolidariam depois na criação de um programa de pesquisa que viria se chamar A Cor da Bahia. Um breve mergulho na trajetória de alguns pesquisadores ajuda a esclarecer alguns pontos dessa virada dos anos 90 aqui na Bahia. O interesse parecia enfocar tanto o estudo do cotidiano das populações negras, sua sociabilidade, suas formas de se definir e se construir no espaço público, como demonstra as etnografias feitas por Michel Agir e Luiz, quanto à sua posição na estrutura de classes e as discriminações que enfrentavam no mercado de trabalho, como demonstram os trabalhos de Nádia Guimarães, Wanda Sabarreto, Luísa Bairro e o meu próprio. Apenas a partir de 1994, ou seja, alguns anos depois de consolidadas as novas organizações negras, resgatando o passado de resistência e de formação racial negra e provocadas pela sua agenda política, as pesquisas acadêmicas passaram, finalmente, a problematizar teoricamente o que significava raça, racismo e cor no Brasil. Esse esforço, para ser justo, foi tentado primeiramente por Costa Pinto e Floresta Fernandes, ainda nos anos 1950. Foi retomado por intelectuais negros como Abdias Nascimento e Guerreiro Ramos, nos anos 1960 e 1970. Foram, no entanto, esforços descontinuados na academia, vistos pelo establishment intelectual como ideologicamente motivados. E, de certo modo, e essa era uma acusação mortal, americanizados. A partir dos anos 1990, finalmente, o racismo brasileiro passou a ser tema mais constante da reflexão sociológica.
em conexão tanto com os estudos de desigualdades raciais, quanto aos de identidades sociais e de cultura afro-brasileira. Esses estudos sociológicos e antropológicos vieram juntar-se a uma já pungente história social da escravização de africanos e da situação de afrodescendentes no pós-abolição. Essa história social nova, história feita e contada de baixo para cima, a maneira de Thompson, era feita principalmente na Unicamp, nessa UFBA e na Universidade Federal Fluminense. Passo um pouco agora a minha própria trajetória. Quando, em 1994, escrevi Racism and Groups of Color in Brazil, e no ano seguinte, Racismo e Antirracismo no Brasil, buscava responder a uma conjuntura muito específica. Por um lado, as organizações negras, principalmente o SOS Racismo, os SOS Racismo, buscavam apresentar no espaço público brasileiro o racismo contra os negros como eventos cotidianos e regulares na sociedade brasileira, e não como algo excepcional, tal como era tratado, então, pelo mainstream das nossas ciências sociais, da nossa intelectualidade de modo geral. E aqui vale ressaltar que os estudos de desigualdades raciais de Carlos Azevedo eram descartados por esse establishment como hipóteses e não como provas. Tratar-se-ia de imputações não observadas, e, ao fim e ao cabo, prevalecia nessa academia eram um definitivo as reflexões de Gilberto Freire, de Tales de Azevedo, de Horaci Oliveira e de muitos outros, sobre a inexistência entre nós do racismo contra negros e da sua existência apenas esporádica e individual. Para alguns desses intelectuais consagrados, até mesmo anunciar o racismo em público feriria e ameaçaria o nosso modo de convivência social. Mais amistoso, mais convivial, mais cordial, referido quase sempre por democracia racial. Os SOS Racismo tinham justamente como um dos seus objetivos mostrar a incrustação do racismo. Já o meu objetivo acadêmico era complementar, demonstrar que se podia trabalhar com os conceitos de raça e de racismo na sociologia para entender a sociedade brasileira. Apesar de estar nos Estados Unidos em 1994, num estágio do pós-doutorado, e apesar das influências inegáveis de Herbert Blumer, de Robert Glauner, de Howard Winant, foram dois autores franceses que mais contribuíram para a minha reflexão naquele momento: Colette Guillemot e André Taguieff. Os americanos pouco se importavam em teorizar raça, uma realidade política palpável que organizava a vida social americana, mas teorizavam sobre o racismo institucional, sem agentes óbvios, e a formação racial da sociedade brasileira. O caso francês me parecia mais próximo ao brasileiro. Assim como o nosso, era um modo diferente de ser racista. O racismo entre nós é um tabu, eu escrevi. E o nosso racismo universalista também se passava por antirracismo. Essas reflexões fazem hoje 30 anos. Em São Paulo, para onde me mudei em 1996, pude ter contato mais direto com o SOS Racismo do Gueledés e os processos judiciais que seus advogados defendiam, assim como tive acesso ao banco de dados da Delegacia Especial contra Crimes Raciais. Essas fontes me ajudaram muito a teorizar sobre o racismo brasileiro e, de certo modo, tentar fazer na academia aquilo que as ONGs negras faziam na opinião pública, estabelecer a ideia de que o racismo fazia parte das práticas sociais cotidianas dos brasileiros. Se engana, porém, quem pensa que meus escritos ameaçaram o entendimento consolidado.
tive muito mais audiência entre os próprios ativistas, entre os jovens negros, entre os educadores e advogados interessados no tema, que entre meus pares. O meu livro de 1999, Racismo e Antirracismo no Brasil, passou sem nenhuma menção nos jornais diários ou nas revistas acadêmicas. Foi leitura para formar uma geração seguinte. Uma outra frente de luta das organizações negras, naquele momento, foi a denúncia do mito da democracia racial. Como sabemos, Florestan Fernandes, em sua tese de titularidade de 1964, a integração do negro na sociedade de classes, denunciara a democracia racial como uma ideologia, como um mito, no duplo sentido, de ideologia dominante e de falsificação da realidade. Abdias do Nascimento retoma a crítica à democracia racial e denuncia como farsa, como simulacro, ampliando suas denúncias nos fóruns internacionais, tanto nas Américas quanto na África, a partir dos anos 1970. Desde os anos 1980, as organizações negras brasileiras fazem da denúncia do mito da democracia racial uma bandeira de luta, visando o público interno brasileiro, acoplada à evidenciação dos casos de discriminação racial, preconceito e das crescentes desigualdades raciais no Brasil. Esse diagnóstico duro de Florestan, de Abdias e dos novos intelectuais e ativistas negros será contestado pelos intelectuais do Estado, que, lembrando de modo distorcido as lições de Roger Bastide, argumentarão que o mito não é apenas falsa ideologia, mas um ideal de comportamento. Mais que isso, exagerarão o argumento para fazer crer que a nação brasileira ela mesma fora fundada sobre tal mito, assim como a modernidade brasileira. Eu me orgulho de ter posto na pauta da nossa pesquisa social uma investigação factual de como o termo democracia racial foi introduzido no Brasil, por que autores, com que significados, que forças sociais se apropriaram da expressão, como a ressignificaram, enfim, como a ideia e a expressão circularam nas Américas. Mas isso já no começo do século atual. Ou seja, o que fiz, na verdade, o que eu fazia era recolocar a discussão de ideologia ou dispositivo de dominação. O termo democracia racial passava a merecer uma pesquisa histórica do seu significado e de sua utilização por diferentes protagonistas e forças sociais. Voltemos a 1996. Nesse ano, um evento muito importante teve lugar em Brasília. O governo Fernando Henrique Cardoso, através do seu Ministério da Justiça e do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, chamada de GTI, onde atuavam com destaque Ivaí Santos e Hélio Santos, organizou uma reunião internacional para discutir multiculturalismo e ações afirmativas, congregando intelectuais norte-americanos e brasileiros, quase todos brancos, e ativistas negros brasileiros importantes, a maior parte deles colaboradores do GTI. Era a primeira vez que o Estado brasileiro incentivava uma discussão que inflexionava o discurso sobre o modo como a nação brasileira republicana incorporava os afrodescendentes, que se identificavam como negros. Não mais embranquecimento, não mais morenidade, não mais democracia racial. O que estava em teste para esses setores minoritários mais importantes do governo FHC era o imaginário da nação multirracial e multicultural. Esse grupo admitia explicitamente as desigualdades raciais e punha em discussão se ações afirmativas, tais como as políticas postas em prática nos Estados Unidos, poderiam servir ao Brasil como um modelo. O presidente da República, Fernando Henrique, abriu pessoalmente o evento, junto com o vice-presidente Marco Maciel, e deu o tom. Reconheceu o racismo brasileiro, mas ressaltou
a enorme diferença entre o nosso racismo e o norte-americano. Se perguntava, sugerindo uma resposta negativa, se ações afirmativas poderiam se transformar em políticas públicas no Brasil. E nos dava a tarefa para o seminário: imaginar soluções brasileiras para combater o racismo brasileiro e propor políticas mais eficientes para diminuir e desfazer as desigualdades raciais. Para compreender a iniciativa do governo federal, também precisamos contextualizar a conjuntura internacional em que estávamos vivendo. Desde o regime ditatorial, e talvez por conta dele, o discurso do Brasil como uma democracia racial vinha sendo solapado em todos os fóruns internacionais pelo ativismo negro, agora muito bem conectado com as organizações negras norte-americanas, seja através de líderes autoexilados como Abdias Nascimento, seja pela circulação de intelectuais negros como Lélia Gonzalez, por circuitos acadêmicos internacionais, seja pela divulgação dos escritos de Florestan durante o seu exílio norte-americano. De tal modo ecoava a denúncia do mito da democracia racial, do genocídio da população negra brasileira, da exclusividade racial branca em nossas universidades e em nossos parlamentos, que a diplomacia brasileira se via sem argumentos para manter seu discurso tradicional. Portanto, aproximando-se à Conferência Internacional de Cuba, o governo brasileiro e sua diplomacia precisavam fazer alguma coisa para sacudir a poeira sobre a acuada ideologia da democracia racial. Fernando Henrique lia muito bem a conjuntura, seja por ter sido sociólogo estudioso das relações raciais, seja por ter sido chanceler no governo Itamar Franco. E queria construir uma nova imagem do Brasil como um país multirracial e multicultural, seguindo o figurino da época em toda a América Latina. Repensando naquela época, vejo agora como os setores mais reconhecidos, mais bem posicionados em nossas ciências sociais foram resistentes à mudança. Continuaram louvando a democracia racial, mesmo que reconhecessem como mito, reinterpretaram em reflexões engenhosas, se recusavam a aceitar a palavra raça e seu léxico científico, desqualificavam o racismo registrado pela imprensa e, em hipótese alguma, aceitavam qualquer ação afirmativa que fosse baseada no reconhecimento pelo Estado da existência de raças sociais no Brasil. Essa divisão cindia tanto à direita quanto à esquerda, no espectro político e no espectro teórico. Desunia marxistas, bourdieusianos, Foucaultianos, cientistas políticos, antropólogos, sociólogos, filósofos. Essa resistência, no entanto, foi contornada politicamente pela relativa falta de importância que o parlamento, a política eleitoral e o judiciário dispensavam nossas instituições. O movimento pró-cotas virou o jogo, exercendo um lobby eficiente junto aos congressistas, aos políticos mais populares e aos ministros dos tribunais superiores. Mas eu estou me adiantando. Vamos voltar a 1996. Durante e depois daquele seminário, nem todos os líderes negros presentes tinham certeza de que as ações afirmativas seriam uma boa bandeira de luta. Como seriam essas ações afirmativas? Seriam reservas de vagas em serviços públicos de universidade? Seriam políticas de incentivo a empreendedores negros? E as consequências? Criariam uma burguesia negra, alienada dos trabalhadores? Quebrariam a excelência do nosso sistema federal de ensino universitário? Aprofundariam as divisões raciais, apagando a unidade da classe trabalhadora? Essas eram as questões na mente da juventude. E aqui e ali eram postas na mesa. Aqueles como Marcelo Neves e eu,
que no seminário defendemos a implementação de ações afirmativas no Brasil, não fomos bem recebidos, nem pelos nossos colegas brasileiros, fossem acadêmicos, fossem liderança negra. Foi preciso que passasse um tempo, um ano ao menos, para que as organizações negras reposicionassem sua bandeira de luta, afinando-se com seus aliados no governo federal, nos governos do Estado e no município, dedicando mais tempo à divulgação dos estudos de desigualdade racial e organizando uma campanha a favor das cotas, em consonância com a preparação da representação do Brasil em Cuba. Quando eu lancei Racismo e Antirracismo no Brasil, em 99, as condições, portanto, já eram outras. Eu já estava totalmente sintonizado com esse movimento afirmativo. Daí para frente, fomos ganhando paulatinamente a confiança dos colegas universitários, de outros setores ainda resistentes. Uma pergunta: como as ações afirmativas passaram a ser chamadas e se reduziram a cotas sociais? Como as cotas ganharam a adesão dos políticos de esquerda? Como os favoráveis das cotas conquistamos a opinião pública, os ministros do Supremo, políticos profissionais? Começo pela esquerda marxista e trabalhista. Alguns de vocês se lembram, os mais jovens podem imaginar, se opuseram de início às ações afirmativas. As razões eram principalmente duas. Primeiro, o caráter universalista e humanista de sua formação. O segundo, o entendimento de que tais políticas faziam parte de uma nova ordem liberal, o neoliberalismo. Fugiam a essa postura apenas aqueles mais expostos ao pragmatismo das negociações internacionais. A resistência, entretanto, variava de pessoa a pessoa, de grupo social a grupo social. Em um dos extremos estava a ala do Partido dos Trabalhadores e dos partidos comunistas, que se opunham ferozmente não apenas à política social-democrática do PSDB, como ao governo do novo regime de acumulação globalizada e ao seu discurso político neoliberal. Para esses setores, ações afirmativas eram parte do pacote neoliberal do Banco Mundial, que o PSDB procurava impor ao Brasil. Ponto final. Contrapor-se ao neoliberalismo passava por opor-se a essas políticas. No outro extremo, como vimos, estavam os quadros intelectuais negros do PSDB e a nova intelectualidade das organizações não governamentais. Os nacionalistas culturais, na academia e na imprensa, formavam também contra as ações afirmativas, embora por razão distinta. Para eles, o perigo estava na americanização do mundo político ideológico brasileiro, que poria em xeque o nosso imaginário de nação mestiça, o nosso ideal de incorporação gradual de negros e mestiços das nossas elites sociais e políticas. Seria, segundo eles, todo o mundo cultural alternativo luso-brasileiro, hispano-americano, que estava em vias de ser esmagada pelo imperialismo cultural. Outros, ainda mais numerosos, temiam que o nosso sistema federal de ensino, criado às duras penas contra o ensino religioso nos anos que antecederam a Segunda Guerra, perdessem sua excelência pelo que viam como um afrouxamento das regras de mérito. Foram esses setores, na minha opinião, que trabalharam ideologicamente e paradoxalmente para reduzir ações afirmativas a cotas raciais. Essas, as cotas, pareciam de todo contrárias ao liberalismo e ao universalismo de nossas doutrinas jurídicas. Seria a própria ordem constitucional que estaria ameaçada. Seriam, portanto, no seu entendimento, recusadas de pronto pelo Supremo Tribunal Federal. Havia, entretanto, um fator sociológico, de ordem da realidade social, que eles pareciam ignorar. E refiro-me à distância entre, de um lado, o liberalismo ideológico de nossas constituições, dos nossos discursos,
e, do outro, as práticas sociais de exclusão, favorecimento e privilegiamento sociais. Essa distância fez com que a ideia de cotas não fosse tão ameaçadora assim para os nossos parlamentares, para os nossos juristas e mesmo para o nosso povo. Éramos os brasileiros mais próximos nesse quesito à Índia das castas que aos Estados Unidos. Como as esquerdas se convenceram da justiça das cotas? Diria que a mudança de opinião foi impulsionada em duas frentes principais. Primeiro, pelo realismo imposto pela experiência de governos municipais que o PT e coalizões de esquerda exerceram durante os anos de 1990, para finalmente, em 2003, conquistar a presidência da República. Segundo, também pelo realismo proporcionado pela participação sindical em fóruns trabalhistas internacionais, inclusive organizações internacionais como a OIT. Nos 1990, já havia se formado uma centro-esquerda partidária e trabalhista, com posições na OIT, no Ministério da Justiça, no Itamaraty, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, com vínculos importantes no Parlamento e no Judiciário. No aspecto político-eleitoral, passou a render frutos a estratégia das organizações negras de definirem como negro o conjunto das pessoas que se autodeclaravam pretas ou pardas. Um aglomerado que se tornava rapidamente a maioria da população brasileira. Ou seja, a política de cotas defendida pelas organizações negras parecia destinada não a uma minoria racial, mas à maior parte da população brasileira. A conquista de hegemonia da bandeira política das cotas podia ser acompanhada por diversas pesquisas de opinião. O Datafolha, por exemplo, em 1995, registrou que 51% de opinião da opinião pública era contrária à adoção de cotas nas universidades. A rejeição era maior entre os que ganhavam 11 salários mínimos ou mais, eram 64% da população, entre os brancos, 53%, mas também entre os negros, 48%, e entre os mais pobres, 44%. A rejeição também era grande. 11 anos depois, o mesmo Datafolha contabilizava 65% de aprovação a cotas. E apenas no grupo de 11 salários mínimos ou mais, a rejeição continuava majoritária, 57%. Não por acaso, foram políticos populistas, como Garotinho, no Rio de Janeiro, Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, quem primeiro instituíram cotas raciais em suas universidades estaduais, respectivamente o UERJ e o UNEB. Quando o primeiro governo do PT se instalou em 2004, boa parte do caminho de convencimento do establishment já estava pavimentado. Os estudos de desigualdades raciais que demonstravam estatisticamente discriminação racial no Brasil tinham ganhado notoriedade para fora da academia, no período em que Roberto Martins presidiu o IPEA, entre 1996 e 1999. O Plano Nacional de Direitos Humanos recomendava ações afirmativas. Esse plano foi elaborado por as consultorias de Flávia Covisan e Paulo Sérgio Pinheiro. Já estava em vigor quando Lula assumiu a presidência. O Brasil já era signatário da Carta de Lula. Nelson Jumbi, então, no Supremo Tribunal Federal, já tinha abraçado a justeza da tese de constitucionalidade das cotas raciais. O Itamaraty já contava internamente com uma corrente decididamente favorável a passar a ideia do Brasil como nação multicultural, multirracial e enterrar de vez a democracia racial. As universidades já tinham garantido a sua autonomia para flexibilizar os seus concursos de ingresso, os vestibulares. E muitas delas já adotavam reserva de vagas. A UNB foi a primeira. Isso significava que a pressão do movimento negro podia se exercer agora sobre algumas universidades, uma a uma,
E a negociação que se seguia era entre ativistas negros, reitores e seus conselhos das universidades, e rendiam frutos e criavam modelos práticos a serem seguidos por outras universidades. O principal desses modelos foi aquele que acabou sendo adotado pela Lei 12.711, de agosto de 2012. Ou seja, a reserva de vagas para alunos oriundos do ensino médio em escolas públicas, condicionada a uma certa faixa de renda, no interior da população estudantil formada por esses dois critérios, acrescentava-se uma reserva de vaga, uma cota, para autodeclarados, pretos, pardos e índios. Mas o primeiro governo petista, o governo Lula, não se rendeu imediatamente à justiça das fontes. Vamos lembrar, apenas em 2005, quando o Fernando Haddad substituiu Tasso Genro no Ministério da Educação, foi desfeito o principal obstáculo político. Refiro-me ao jogo de soma zero que representava distribuir o mesmo número de vagas nas universidades federais, que se mantinha constante desde os anos 1970, para uma classe média agora alargada e ameaçada pela possibilidade de cotas raciais. Em alguns estados da federação, esse jogo de soma zero era particularmente nocivo a um novo entendimento social que incluísse cotas. A saída, vocês se lembram, foi o aumento vertiginoso de vagas federais no ensino superior, através do REUNI, e em universidades particulares, através do ProUni. Como escrevi um artigo, a luta que resultou na adoção de cotas parece bem periodizada se tomarmos três fatos. A primeira, ainda no governo Fernando Henrique, vai da formação do Grupo Interministerial de Trabalho da População Negra, que me referi, até a promulgação da Lei 10.558, de 2002, que chamava Diversidade na Universidade, e recomendava a adoção de ações afirmativas e flexibilizava o acesso à universidade. Cada conselho universitário poderia fazer suas regras próprias. O segundo vai 2003, 2004, justamente no tempo dessa autonomia universitária, criando esses modelos novos. E, finalmente, a terceira fase começa em 2012. Mas já avancei de novo para o século atual. Vamos voltar para 1990, para a primeira fase. O que tínhamos, então, era um esforço concentrado por parte de alguns cientistas sociais de demonstrarem que as desigualdades sociais no Brasil eram, de fato, raciais. Ou seja, eram consequência de discriminações raciais e do racismo institucional. Para que essa demonstração fosse sólida, era necessário dar dois outros passos. Mostrar que o conceito de raça poderia ser usado de modo analítico nas ciências sociais e demonstrar o caráter histórico e conteúdo movediço da noção de democracia racial. Pelo lado das organizações negras, a tarefa era principalmente adensar uma identidade racial em torno dos sentimentos étnicos tradicionalmente tecidos nas religiões de origem africana e nas manifestações culturais e artísticas do povo. Os estudos de desigualdades raciais, eu já falei, começaram com Carlos Azencal e Nelson do Vale Silva, ainda em 80, se adensaram nos anos 90 e demonstraram essa desigualdade na renda familiar, na saúde, na moradia, no transporte, etc. Longe de uma herança escravocrata, era um fato presente, ancorado nas práticas de comportamento e nas próprias regras institucionais de seleção e atribuição do mérito. Foi o que os autores chamaram de ciclo de acumulação de desvantagens. Essas pesquisas quantitativas foram desdobradas em pesquisas qualitativas sobre sala de aula, o racismo na sala de aula, o racismo no micro didático. Vocês são mais perto de meia idade, se lembram de ter isso. Esses estudos também demonstraram
que as desigualdades entre os que se declaravam ou eram declarados pretos e pardos era bem menor que as desigualdades verificadas entre brancos e não brancos. Ou seja, isso vinha ao encontro da mobilização política negra. Pretos e pardos eram negros. Note, todavia, e isso é muito importante, que a raça negra, seja nos estudos de desigualdades raciais, seja na mobilização política negra por justiça social, era autoconstruída quase que inteiramente a partir de marcadores fenotípicos. A exceção ficava para organizações religiosas e culturais que faziam uma espécie de etnogênese, como na época que o senhor falava. Seguia-se assim uma tradição que vinha dos estudos de relações raciais dos 40, dos 1950, dos 1960, que salientavam que não havia fronteira étnico-raciais entre brancos e negros no Brasil. Que a raça, tal como construída nos Estados Unidos, ou seja, como uma comunidade de origem, de destino, quase uma nação, não existia no Brasil. Só para pensar o que era a definição de raça nos Estados Unidos, lembra de Bois? De Bois dizia, falando de raça, uma vasta família de seres humanos, geralmente de sangue e de linguagem comuns, sempre de história, tradições e impulsos comuns, que lutam juntos, voluntária ou involuntariamente, pela realização de certos ideais de vida, conseguidos de modo mais ou menos claro. Ou seja, raça no Brasil, a gente, eu sou culpado, todos são culpados, era fenótipo. Quando busquei definir analiticamente o que seria raça em sociologia, defini do mesmo modo. Quando Eduardo Teles buscou investigar como melhor evidenciar as desigualdades raciais no Brasil, verificou que, medindo tais desigualdades a partir da classificação do entrevistador, ou seja, a heteroidentificação, essas desigualdades ficavam mais nítidas que quando medidas pela autoclassificação dos entrevistados. Os estudos de desigualdades raciais, concepção de raça que norteava todos nós, era uma noção, e eu quero frisar isso, culturalmente vazia. A campanha, por consequência, para a cota foi sustentada basicamente por ideais universalistas: igualdade de tratamento e justiça social. Um único político intelectual negro de alguma visibilidade que edificaram um pensamento político e cultural denso, emprestando conteúdo comunitário para a raça negra, fora Benito Nascimento. As demais, Lélia Gonzalez, Neuza Santos Souza, Beatriz Nascimento e muitos outros, eram, eu digo, desconhecidos. Não quero dizer pouco conhecidos. Seus escritos não circulavam fora do ativismo. Então, a gente vai dizer, fizemos errado. Eu acho que o rumo não estava errado. Eu acho que era o rumo possível. E mostrou-se vitorioso. Mas hoje, terminando, cabe se perguntar, agora eu vou fazer provocação para você, vale a pena manter-se nele? Não será preciso adensar culturalmente a noção de raça a partir do pensamento dos intelectuais negros, que agora são publicados, estão publicados, dos jovens intelectuais negros que agora publicam? Tenderíamos a dizer que sim, sem pestanejar. Mas esse sim encontra obstáculos construídos por nós mesmos. Para que as políticas de esportes fossem implementadas, foi preciso que diretrizes jurídicas fossem seguidas. Comissões de verificação da identidade racial autodeclarada passaram a ser um requisito. E a heteroidentificação através de fenótipos, a única juridicamente aceita. Reforça-se, assim, uma noção culturalmente vazia de raça para a promoção da justiça social. A tensão entre elas é visível, eu diria mesmo exclusiva. E deixo para os fabricantes discutirem essas ideias, porque certamente eu tenho que sair terminar dessa. Muito obrigado. Obrigado. Mais
uma vez uma excelente conferência da fábrica. Eu espero que esse texto já você não tenha prometido outro. Pensemos aí, escrever textos. Claro, não, exato. Vamos publicar um livro, se possível em inglês e português. Agradecemos sua generosidade. Foi realmente um acerto conosco. Amanhã retomamos os trabalhos às 9 horas. Fábrica intensa, mas emocionante. Estou felicíssimo com a palavra. Obrigado. Então, estamos aqui. A conversa é assim. Não, a conversa é assim.